aqui para encerrar a nossa aula do momento da história no nosso projeto Festa dos Emojis, que está sendo um curso gratuito, que está acontecendo por um grupo no Facebook. O link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Para quem quer participar do curso. Ainda temos algumas vagas. Para você que está acompanhando essas aulas, para você que vai assistir esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, tá bom? Clicar aí no like, deixa um joinha aí para mim se você gostou desse vídeo. E também ative as notificações no sininho. Clica aí no sininho que tem embaixo aqui do vídeo, para você ficar por dentro sempre que nós tivermos uma aula no Facebook também, e quando tiver um vídeo novo aqui no canal do YouTube, tá bom? Vamos lá. Para você que assistir a aula, gostar, deixa um comentário aí, tá bom? Isso incentiva a gravar outros vídeos e materiais para poder ajudar vocês do Ministério Infantil. Então, vamos lá. Como encerrou a nossa história de José? Os irmãos de José, que estavam cheios de raiva e ódio no coração, contaram para o pai de José que ele havia morrido. Mas isso era verdade ou era mentira? Isso mesmo, era mentira. Os irmãos de José estavam mentindo, porque eles haviam jogado José dentro do poço. E José estava lá no poço. Mas o pai de José não sabia dessa história e acreditou que o filho realmente estava morto. Então, só restava para ele chorar de tristeza por ter perdido um filho tão amado. Os irmãos de José ficaram tramando o que iria fazer contra ele. Vamos matá-lo? Não, dizia o outro irmão. Até que no outro dia eles foram onde tinha deixado José, jogado lá no poço, coitadinho de José. Imagina a tristeza de José saber que os próprios irmãos estavam lançando ele dentro do poço. Então, esses irmãos viram passando compradores de escravos e tiveram uma ideia. Já sei o que nós vamos fazer, disse um deles. Cheio de raiva e ódio no coração, eles decidiram vender José como escravo. Trocaram José por poucas moedas. Imagine como José ficou assustado sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Isso deve ter trazido uma tristeza muito grande para José, que deve ter chorado porque não sabia por que os irmãos estavam fazendo isso com ele. Mas José, mesmo sendo escravo, ele não perdeu a fé em Deus. Mesmo estando num momento de tristeza, ele sempre acreditou e foi fiel a Deus. José foi parar na prisão. E lá na prisão ele interpretou sonhos. Isso mesmo, sonhos do copeiro, que o deixava intrigado com o sonho. Quando o copeiro contou para José, José logo interpretou o sonho dele, o que deixou ele feliz. Então José, passado algum tempo, ele foi indo e cumprindo aquilo que Deus estava colocando no caminho dele, sem olhar para trás para o que dava motivo para ele ficar entristecido, né? Ele podia decidir ficar muito triste, ele podia decidir chorar e chorar e agora se esquecer de Deus, mas ele não fez isso. Em todo momento ele se lembrava que apesar da situação difícil que ele estava, Deus estava com ele. E ele foi fiel a Deus. Sabe o que aconteceu? Aconteceram algumas coisas, mas Deus colocou José exatamente no lugar que era para ele estar. Ele interpretou o sonho
de Faraó, quando sonhou com as vacas magras, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Deus deu sabedoria para José e José interpretou esse sonho falando: olha, rei, olha, Faraó, se você não cuidar e não guardar alimento, virão 7 anos de fome e o povo não vai ter o que comer. Então, primeiro vai vir 7 anos de fartura, que você vai colher muita comida. Então, você precisa guardar comida, estocar comida para os 7 anos que vão ter de fome. Então, Faraó ouviu o conselho do José, isso mesmo, e decidiu colocar José como governador, porque ele tinha uma sabedoria que não vinha dele, não vinha de outro lugar a não ser de Deus. Então, a partir daquele dia, José ficou como governador, ganhou uma nova capa de governador. Isso mesmo. E ele estava lá, passou os 7 anos de fartura, ele ajudou a guardar comida, mas de repente veio 7 anos de fome. Mas quem morava lá no Egito, onde José estava sendo governador, tinha comida guardada. Então, sempre podia ir lá até José, que ele distribuía os alimentos para o povo. Mas de repente estava lá José bem tranquilo. De repente chegaram os irmãos dele. Lembra? Isso mesmo, aquele cheio de ódio no coração. Mas quando olharam para José, José reconheceu que eram os irmãos dele. Mas os irmãos deles não reconheceram José, porque ele estava maior, estava mais velho, estava com roupa de governador, e eles não imaginavam que o irmão tinha virado governador. Então aqueles irmãos de José foram até lá porque estavam assustados, porque veio fome, não tinha o que plantar, não tinha o que colher, a terra estava seca e eles precisavam de comida, porque eles estavam com fome. Mas José pensou, e ele até ficou irado lá no coração dele. Mas lembra que eu falei no começo que Deus diz: irai, mas não pequeis. A gente pode até ficar bravo, mas não pode pecar. José tomou a decisão que não ia guardar esse ódio, essa raiva no coração dele, porque ele cria em Deus, ele sabia que aquele sentimento não ia agradar a Deus. Mas sabe, há uma lição nessa história. Sim, tem uma lição. José decide perdoar os irmãos. E através da vida de José sendo governador, os irmãos conseguiram alimento. José voltou a ver o pai e o irmão Benjamim que tanto amava. Talvez, se José deixasse a raiva ocupar o coração dele, ele nunca mais veria o pai. Mas, porque ele decidiu perdoar, ele agradou o Senhor Deus. E depois ele pôde ver o pai, pôde matar a saudade do irmão Benjamim. E não deixou a vingança tomar conta do coração dele. José, ele fez o que agradava o Senhor. O Senhor não quer que nós vivamos para se vingar, mas o Senhor Deus, ele sempre está pronto a nos perdoar, e assim como ele nos perdoa, ele nos ensina também a perdoar as pessoas. E essa família passou os 7 anos que estava tendo fome, que estava tendo seca, mas eles passaram lá no Egito, através da vida de José. Todos eles tiveram o que comer. Mas lógico que os irmãos de José ficaram assustados quando viram ele como governador, porque acreditavam que José iria se vingar deles pela maldade que eles cometeram. Mas eles aprenderam com José que o certo é perdoar as pessoas,
nós devemos perdoar as pessoas. Viu? Quanta coisa aprendemos com José? Exatamente, podemos ter momentos que ficamos bravos, mas não podemos pecar. Podemos ter momentos de tristeza ou até mesmo chorar, mas não devemos se esquecer que Deus está conosco em todos os momentos e Ele é a nossa justiça, Ele nos guarda e Ele nos protege. Pode ter momento que vamos se assustar ou ter medo, como José lá no poço. Eu acredito que ele ficou com medo. Imagina passar a noite dentro de um poço e depois ser vendido como escravos, ficar com pessoas desconhecidas. Deve ser assustador, deve trazer muito medo. Mas José, ele confiou no Senhor. Então, quando você ficar assustado na hora de dormir e sentir medo, lembre-se que Deus está do seu lado. Ele te guarda e Ele te protege. Sabe? Aprendemos também que às vezes a curiosidade nem sempre é boa. Não é verdade? Às vezes nós devemos buscar em Deus. Às vezes se algo estiver incomodando, ou você ficar com a pulga atrás das orelhas, vamos dizer assim, como José ficou quando sonhou, conte para o Senhor e peça para Deus te ajudar com essa curiosidade que está aí na tua cabeça. E lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que nos move todos os dias. Ok? Encerrando a história e esse momento da história, quero agradecer a vocês que estão participando do curso, quero agradecer a todas as professoras que estão fazendo parte desse curso. Temos muitas professoras, nem vou falar o nome de todas para não esquecer ninguém. Temos também lá o sorteio do livro, não esquece. Se você está assistindo esse vídeo, nós vamos ter alguns desafios, completem os desafios. A foto que a gente colocou lá para compartilhar no seu Facebook, você precisa salvar a foto do grupo, colocar no seu status do Facebook, nas suas publicações, tá bom? E colocar a hashtag, tá bom? Festa dos emojis e colocar, eu não lembro a outra hashtag, eu acho que eu faço parte, não lembro ao certo, mas está tudo certinho lá no grupo. E eu quero agradecer também, eu ganhei esses, como que fala? Broche, eu acho que é, da tia Adriana Ferrari, e já tem algum tempo. E agora eu estou usando nesse projeto, Festa dos Emojis. Tia Adriana, obrigado pelo presente, tá bom? Deus abençoe. E é uma ideia aí para vocês também, que vão fazer a Festa dos Emojis. Eu acredito que deve encontrar para vender, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar a perguntinha aí nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever aí no canal. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Isso nos incentiva a continuar compartilhando conteúdo com vocês. E vejo vocês na nossa próxima aula. E eu vou falar um pouquinho sobre o teatro das emoções e como nós podemos utilizar isso no nosso projeto. Um beijo para vocês, não perca as aulas, tem aula com a tia Ellen lá do grupo, tem aula com a tia Sônia, tem aula com a tia Mi, tem aula com a tia Lê, tem aula com a tia Pati, tia Bá, com a psicóloga Raquel Porto. Ela vai preparar a aula para vocês, um material para vocês saberem um pouco mais dessa parte teórica das emoções. Também temos aula, deixa eu lembrar, não posso esquecer ninguém, a Suelen vai ensinar a fazer um chaveirinho de emojis, de, como que é o nome do tecido? Esqueci, feltro, tá bom? Vamos ter aula também com a tia Shirley. Ela vai estar ensinando a fazer um dado das emoções. Ai, Deus!
Eu tô esquecendo de alguém, gente. Ah, vamos ter a Ana Cláudia, ela é estudante de nutricionismo, nutricionista, ela está estudando para ser nutricionista, ela é chefe de cozinha e ela vai estar falando do lanche das crianças nesse encontro. Então não perca as aulas. Se eu esqueci alguém, lá no nosso grupo tem tudo certinho, as aulas, tá? Então corre lá, faça parte, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.